Histórias que curam. Existem dores que não aparecem no corpo, mas silenciosamente destroem a mente de alguém. Relacionamentos sem honestidade não quebram apenas promessas, quebram a confiança, a identidade e às vezes a vontade de continuar vivendo. E essa história não é sobre homens contra mulheres. É sobre o que acontece quando alguém entrega, quando alguém se dá para o amor verdadeiro e recebe manipulação, silêncio e desonestidade emocional. Porque relações sem verdade destroem pessoas emocionalmente honestas. E isso acontece com homens e com mulheres também. A história de hoje é sobre um homem que chegou ao limite da própria existência, mas também sobre o que acontece quando alguém decide não morrer por dentro. Ele chegou na sessão terapêutica destruído. Não era apenas tristeza, era um homem em colapso. O olhar perdido, o corpo sem presença, a mente exausta de tentar entender onde sua vida havia se quebrado. Cinco anos de casamento, 3 filhos pequenos, um país estrangeiro, uma rotina construída longe da sua própria terra, longe da sua própria cultura, longe da sua própria família. Ele acreditava que estava construindo um futuro. Enquanto trabalhava de manhã até a tarde da noite, aprendendo outra língua, tentando se adaptar, carregando sozinho o peso emocional e financeiro da casa. Ele acreditava estar construindo amor. Mas aos poucos, sem perceber, ele foi deixando de existir dentro da própria vida. As decisões já não passavam por ele. As decisões já não eram mais dele. O dinheiro desaparecia sem explicação. As conversas se tornavam frias. E a presença dela, bem distante nesta relação. E aí, existe uma dor silenciosa que quase ninguém fala sobre homens viverem. A dor de perceber que a mulher que você ama já saiu emocionalmente da relação, antes mesmo de sair fisicamente. Ele tentava entender, tentava salvar, tentava agradar, tentava compensar,
Mas quanto mais tentava, mais ele se perdia. Até que descobriu que enquanto ele sustentava a casa, que enquanto ele tentava manter a relação, parte daquele dinheiro já alimentava outra história, outro relacionamento, outro homem. Já alimentava outro futuro, onde ele não existia mais, onde ele não tinha conhecimento. E o mais destrutivo não foi somente a traição, foi a quebra brutal da confiança. Porque quando existe desonestidade emocional dentro de um relacionamento, a pessoa traída começa a duvidar de tudo. Ela começa a duvidar da própria inteligência, da própria percepção, do próprio valor, da própria realidade. E a mente entra em guerra consigo mesma. E isso destrói homens e destrói mulheres também. Porque pessoas emocionalmente honestas, quando manipuladas ou enganadas por muito tempo, entram em colapso psicológico. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ela partiu, ela foi embora. E ele ficou sozinho, com as mágoas, com as dúvidas, com o medo, com a culpa. E ainda ficaram nesse relacionamento 3 crianças pequenas perguntando: mamãe, cadê o papai? Ele vai voltar? Mamãe, por que ele não dorme mais aqui? Porque criança sente a ruptura, mesmo sem entender a verdade inteira. E foi ali que ele desmoronou. Perdeu peso, perdeu força, perdeu direção, perdeu o sentido da própria existência. E o pensamento obscuro veio. Talvez seja melhor eu desaparecer. Quando ele chegou até a mim, ele já não lutava pela relação. Ele lutava para sobreviver mentalmente. E não foram poucas vezes que ele me ligou fora do horário, no meio da tarde, no meio da madrugada,
no meio de crises de pânico, no meio de pensamentos suicidas. Eu vou me matar, eu quero me matar, eu não aguento mais. Porque quando alguém perde completamente o chão emocional, a mente, ela entra em estado de sobrevivência. E daí começamos o processo, não apenas de superar uma traição, mas o processo de reconstruir um ser humano. E ele precisou entender que a dor que sentia não vinha só daquela mulher. Essa dor apenas despertou feridas muito mais antigas. Feridas de abandono, de rejeição, feridas de não pertencimento. Sim, ele também havia sido abandonado na infância. E como diria Carl Jung, aquilo que permanece inconsciente retorna como destino. O relacionamento não criou toda a dor, apenas abriu as portas dela. Então, ele começou a enxergar algo profundo. O desespero dele não vinha apenas da perda, vinha da necessidade desesperada de ser escolhido, da necessidade desesperada de ser aceito, de ser amado, de ser validado. E é por isso que tantas pessoas permanecem em relações destrutivas. Não por amor, não por medo da rejeição. E sessão após sessão, ele começou a sair do estado de vítima emocional. Ele começou a recuperar algo que havia perdido há muitos anos. A si mesmo. Ele tinha perdido ele próprio, ele mesmo. E ele aprendeu que nem toda batalha merece resposta. Que discutir com quem mente, manipula ou distorce só destrói ainda mais a saúde mental. Então mergulhamos em princípios profundos, princípios de consciência emocional, reprocessamento e reconstrução interna. Autoamor, limites emocionais, direcionamento mental,
reconstrução da identidade, prosperidade emocional e financeira, presença paterna consciente. Então, ele decidiu que seus filhos não carregariam o mesmo abandono que ele carregou. Porque mesmo ferido, ele permaneceu. Mesmo destruído, ele escolheu continuar. Hoje, ele ainda está se reconstruindo, mas existe algo diferente nele agora. Existe consciência. E quando alguém se torna consciente, a dor deixa de ser prisão. A dor começa a virar transformação. Porque a falta de honestidade em um relacionamento não destrói apenas uma relação. Ela pode destruir a mente. Ela pode destruir a identidade. Ela pode destruir a vontade de viver de alguém. Mas também ela pode ser o início de um despertar. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele despertou. Despertou para o seu caminho emocional, para o seu caminho profissional e financeiro. Ele despertou para a vida, para cuidar dos seus filhos. Quantas pessoas estão sorrindo por fora neste momento, mas emocionalmente destruídas por dentro? E você já precisou reconstruir sua mente depois que alguém destruiu sua confiança? Comente abaixo. Eu escolho me reconstruir. Compartilhe essa história e salve vidas. Rosângela O'Brien, terapeuta integrativa emocional. Eu sou muito grata por você estar aqui conosco. Abraços.